Quem é que já teve super-herói aqui? Super-Homem, Aranha, o Bala é do tempo do Batman, tá vendo só? O Batman, quem mais? Mulher Maravilha, para as meninas aí, Mulher Maravilha foi a super-herói delas, né? Quem mais? Fala. E quem se lembra do James Bond, 007? Eu era fãzaço desse cara, viu? Ele fazia algumas coisas incríveis, né? Mas nas suas aventuras, nas suas inúmeras peripécias dele, você já percebeu, já notaram que o chapéu dele nunca saía da cabeça, nunca caía, fazia de tudo para lá e para cá, mas o chapéu estava sempre na cabeça. Prestaram atenção nisso? Ele nunca perdeu o chapéu. Por isso que ele era o meu ídolo naquele tempo do James Bond, lá do 007. O Indiana Jones, não o James, o Indiana Jones. Então, cada um de vocês tiveram o seu ídolo, né? Agora, esses heróis, esses ídolos, tinha medo? Não tinha, né? Eles enfrentavam qualquer parada, qualquer boca, né? Não passavam por dor. O Indiana Jones passava por cada situação lá, mas nunca se machucava, nunca se ralava, nunca sentia dor, não tinha frio também. Você nunca viu ele com fome, um desses nossos heróis aí do passado, né? Os caras superavam tudo, né? O James Bond fazia cada coisa que inventava cada uma lá, que só no filme mesmo, né? Mas há uma grande diferença entre os homens da Bíblia, né? Não são como esses heróis de filmes aí, esses aventureiros aí também, né? E o que eu quero falar sobre Elias. A Bíblia diz bem claro em Tiago, lá no final, né? Que ele era um homem como nós. Não tinha nada de diferente de nós, Elias, né? Tinha os mesmos medos, os mesmos receios, passava fome também. Até uma vez, Deus teve que alimentar ele, né? Mandando os corvos levar lá para ele a comida lá, levando água também, os anjos levando água para ele. Era um homem natural e a Bíblia diz que era um homem comum como nós. Como eu, como você também. Então, houve momentos em que ele sentiu solidão. Foi quando Jezabel ficou sabendo que ele tinha acabado lá com os deuses dele lá, com Baal lá, e falou: olha, eu vou matar esse cara. Ele acabou, estou com todos os meus postos ídolos. Aí ele ficou deprimido, ficou chateado, ficou com medo. Foi quando ele sentiu medo da morte que ela prometeu matar ele, o Elias. Então houve momentos que ele sentiu solidão, que ele correu para se esconder numa gruta de medo da Jezabel. Houve um momento também que ele sentiu-se assim desprezado, esquecido por Deus. Teve um momento também que ele pensou até em abandonar o seu ministério, deixar a sua vida, tocar outro caminho, né? Mas também nós continuamos vendo a história dele lá em 1 Reis, né? Houve um momento em que o zelo pelas coisas de Deus fez com que Elias tornou-se um homem extraordinário. Então nós vemos um homem medroso, um homem preocupado, um homem ansioso, mas tem um momento que ele dá uma virada na vida dele e torna-se um homem extraordinário, que acaba sendo usado por Deus. Tiago 5,17, se você tiver sua Bíblia, seu celular aí, diz lá que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não era um homem diferente, não era um homem, né, um ET da vida, né? E houve um momento que ele confrontou o rei de Israel, Acabe. 1 Reis 18:24 diz: então vocês invocaram o nome do Senhor, o nome do seu Deus,
eu invocarei o nome do Senhor. Olha, vocês estão invocando aí os seus deuses aí, vocês estão sempre pedindo socorro e ajuda para eles, mas eu invoco um outro Deus. Ele quer dizer nesse versículo aqui. Continuando, diz, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta para vocês, vamos ver quem vai responder, se é o meu Deus ou se é o seu Deus. Então, continuando o versículo 24, diz, então todo o povo disse, o que você disse é bom. Ah, sim, então vamos fazer isso. Então, esse texto foi um desafio que Elias propôs para Acabe, né? Propôs lá para Jezabel, sobre os profetas da Jezabel, os profetas de Baal. Mas agora, por que um homem como Elias, semelhante a mim, semelhante a você, realizou tão grande proeza? Isso foi um sentimento humano, foi devido a 5 tomadas, tomada de posições dele em relação a Deus. Ele era um homem igual a nós, mesmos sentimentos, emoções, medo, né? Preocupação, mas ele tomou 5 atitudes, que ele tornou-se um homem que fez diferença. A Bíblia diz assim, que ele era um homem semelhante a nós, mas um homem que teve poder e autoridade. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro o que aconteceu, Elias repreendeu Acabe e Jezabel. Nós vemos no texto de 1 Reis 18, esse confronto de Elias, onde diz assim, respondeu Elias, eu não tenho perturbado, porque olha, você está perturbando nós aqui. Rapaz, você está aqui no nosso meio, por que você não se manda daqui? Vai embora daqui, cara. E ele começou a quebrar os postes ídolos lá, e aí foi quando Acabe disse, olha, você tem perturbado Israel, mas tu e tua casa, Elias está dizendo para Acabe, tu e tua casa, a casa de teu pai, por que deixaste os mandamentos do Senhor e seguisse aos Balaíns? Então Acabe tinha se desviado do caminho de Deus e começou a adorar, começou a exaltar outros deuses. E Acabe vai lá para repreender ele nesse sentido. Pô, você conhece a verdade, você conhece um Deus verdadeiro e você deixa desse Deus verdadeiro para continuar seguindo a outros deuses. E aí, 2 Reis 21 e 2 diz, você está fazendo o que o Senhor reprova, e ele diz, quem diz? O Senhor diz está dizendo para Acabe, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou sejam livres. Farei à sua família o que fiz com Jeroboão, pois você provocou a minha ira, e fez Israel pecar. O que aconteceu? Ele estava levando o povo de Israel para adorar esses deuses de Baal, adorar os deuses de Balaíns, adorar os postes ídolos, tirando as pessoas que estavam no caminho certo, de um Deus verdadeiro e real, levando para adorar os outros deuses. E aí Elias dizia, olha, rapaz, você está pisando na bola aí, você toma cuidado. Ele foi lá para repreender Acabe e Jezabel devido às atitudes dele. Foi a primeira coisa que mudou a vida de Elias. Falou, não, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que chegar para ele e dizer, olha, você não deve fazer isso, rapaz. Nós, no lugar de Elias, e se Acabe perguntasse para nós, és tu o perturbador de Israel? O que nós responderíamos? Você no lugar de Elias. Cara, você está perturbando aqui. Jezabel já está querendo te pegar aí, ó, rapaz. Porque ela tinha matado todos os profetas de Deus naquela época lá. Qual seria a sua atitude? Vixe, minha vida está correndo perigo, hein? A mulher quer pegar eu e matar, hein? Acho que eu vou abrir mão desse Deus, porque é melhor viver mais um tempo, né? Ter mais um tempo de vida aí.
Será que nós diríamos, olha, o Acabe, vocês estão meio enganados, não é bem isso que eu disse. Espera aí, deixa eu te explicar o que eu falei, porque muita gente anda falando aí, às vezes distorce o que eu disse, não foi isso bem que você entendeu o que eu falei. Será que nós tentamos dar uma desculpa para Acabe, para Jezabel? Para livrar nossa pele? Elias era como nós, mas não agiu com espírito de medo ou de covardia. Ele foi direto e disse a Acabe, você que é o perturbador, não sou eu. Você que está desviando o meu povo do caminho certo. Ele confrontou o Acabe. A segunda coisa foi, ele teve coragem também de fazer isso. Por que ele teve coragem? Ele estava completamente inferiorizado, numericamente. Eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de poste ídolo. Então, era 850 contra ele sozinho. Ele estava muito mais inferiorizado. 850 contra 1. O que você faria? Permanecia ali firme no seu propósito? Ou falar, Acabe, estou indo, viu? Pode deixar que não vou te perturbar mais não. Você está achando que eu sou seu perturbador, que eu estou atrapalhando seus negócios aí, atrapalhando sua adoração. Estou tirando o time daqui. Será que você tinha coragem de enfrentar 850 profetas contra você só? Ou então vai ficar falando, Deus, eu estou enrolado aqui, manda um reforço aqui para mim, porque eu estou em desvantagem. Dá um jeito de pegar um exército aí do lado da cidade mais próxima, os policiais aí, manda para cá, porque eu sozinho não aguento esse povo não. E eu vou acabar morrendo, hein? E se eu morrer por culpa do Senhor, hein? Nós tentamos sempre jogar a culpa no outro, né? Como diz o ditado, olha, o seguro morreu de velho. Já viram esse ditado? O seguro morreu de velho. Deus, dá um jeito aí, vai. O senhor pode, o senhor tem força, tem poder e tudo, mas me livra dessa. Porque Elias era um ser humano como nós. Podia até justificar dizendo assim, olha, Deus, eu sou medroso, eu sou prudente. O senhor sabe que eu sou medroso, eu já me escondi naquela caverna aquela vez ali, porque eles queriam me pegar, o senhor mandou aqueles corvos me alimentar lá. Eu sou um cara prudente. Eu vejo que hoje está faltando homens e mulheres corajosos como a atitude de Elias. No Brasil, principalmente, onde não há perseguição, porque onde há perseguição nos países, o pessoal lá corre um risco muito sério. Você não pode dizer nem para o seu pai e para a sua mãe que você conheceu Jesus, agora você é um cristão e entregou a vida a ele. Ou então o pai não pode dizer para o filho e para a esposa que ele conheceu uma pessoa que chama Jesus. Falta pessoas hoje que possam dizer, não, eu sou cristão, eu estou aqui disposto a pagar o preço que for preciso. Nada me afasta, nada me impede de continuar caminhando com Jesus. Então Elias não deixou se abater pela força da maioria, mas quando confiamos em Deus, sabemos que só Deus pode livrar aquela situação, para que nós estamos fazendo aquilo, para engrandecer o reino de Deus, nós vemos que Deus nos ajuda quando nós precisamos da ajuda dele. Agora não podemos ser medrosos. Você tem fé em Deus, você confia em Deus, você tem colocado sua vida nas mãos de Deus. Em 1 Reis, capítulo 18, 19, diz, agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo. Isso é Elias dizendo. Como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. Elias teve coragem. Olha, fala o seguinte, Jezabel, manda juntar, traz para cá, vamos subir ali no Monte Carmelo, né?
você vai trazer todos os seus profetas de Baal, vai trazer todos os seus profetas os 400 dos postes ídolo. Eu vou propor um desafio para vocês. Essa foi a coragem que ele teve, de enfrentar todo esse batalhão aí de outros adoradores de outros deuses, para provar para essas pessoas que o Deus dele era um Deus real. Foi a segunda coisa, foi a coragem de Elias. A terceira coisa que aconteceu, ele confrontou a dubiedade do povo de Israel. Porque quando o Acabe começou a desviar do povo de Israel do compromisso com Deus, da seriedade com Deus, da confiança em Deus, que alguns começaram a ir para o lado dos profetas de Baal, o que acontece? Alguns iam para o lado de Baal, começavam a adorar os deuses de Baal lá, a ouvir os profetas lá de Acabe e de Jezabel. Depois de repente já estava para o lado de cá novamente com Elias. Depois ficava nesse ida e vinha. Uma hora estava com Elias lá, com o Deus verdadeiro, outra hora estava com os deuses lá de Acabe, né? Foi que ele falou: olha, vocês vê onde vocês querem ficar. Quer ir para lá? Vai lá e fica lá então. Agora, quer ficar do nosso lado aqui, do Deus verdadeiro e real? Vamos ficar por aqui. Então havia uma dubiedade no povo de Israel em relação a que Deus servir. Se eu estivesse lá no lugar de Elias, talvez eu procurasse ser mais simpático, né, com aquele povo. Afinal de contas, ele já era odiado por Acabe. E Jezabel estava inferiorizado numericamente. Fala assim: o povo está indo para lá, eu vou com eles também. E partir para o lado do Acabe e ser um dos profetas de Acabe também, né? Mas ele permaneceu firme no propósito dele. Então Elias não era como eu e você, não era como nós, mas não estava preocupado em ser simpático às pessoas, mas em ser o quê? Aprovado por Deus. Quantas vezes antes da minha conversão, do meu compromisso com Deus, eu até dizia que não era crente, eu dizia que, eu vou na igreja, mas para ser simpático às pessoas que criticavam o meu Jesus, que criticavam o meu Deus. Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Para agradar ele eu vou dizer que eu já contei para vocês que muitas vezes eu ia, agora não uso mais isso, talvez, nem sei, quando eu viajo, não pede mais ficha policial para você ficar hospedado no hotel, né? Que religião você é? Eu dizia: sou católico. Olha o ponto que eu cheguei, de negar o nome de Jesus. Porque de medo do que a pessoa ia falar, do que ia dizer, do que ia pensar. Isso é falta da confiança em Deus. Então, Elias pode ter feito isso também, e ir para o lado lá de Acabe. Mas acontece que Elias não buscava o aplauso fácil daqueles que por pouca coisa abandonava o seu próprio Deus. Por qualquer oferta, abandonava o povo, o Deus verdadeiro e real. E quantas pessoas na igreja também têm abandonado Deus? Quantas pessoas têm buscado outros deuses? Quantas pessoas dizem: eu estou decepcionado com Deus, eu vou para outro caminho. E vai para vários caminhos que não levam a nada. Mas Elias buscava ser fiel a Deus, até naquele momento que ele estava numa situação difícil. Mas ser fiel a Deus, ele estava preocupado, ele buscava ser fiel a Deus, a um Deus que nunca falha. Ele pode até demorar para responder a nossa oração, mas você não pode dizer que Deus falhou dessa vez. Dessa vez ele não cumpriu o que ele prometeu. Dessa vez ele me decepcionou. O nosso Deus nunca nos decepciona. Então, depois de ter coragem, ter se confrontado o Acabe, ele foi um cara ousado também. Usou de ousadia, tornou as coisas mais difíceis para si ainda. O que ele fez depois disso?
Se fosse nós, já tinha desviado, já tinha ido embora, né? Tinha deixado o Deus verdadeiro e tinha ido para o lado de Acabe. Mas o que ele fez? Falou, vamos fazer o seguinte, vamos matar dois boi aí, né? 2 garrotes, 2 cabritos, 2 carneiros. Vamos fazer 2 altares. Vocês vão fazer um aqui e eu faço outro aqui, tá? Vamos matar os nossos animais. Vocês vão colocar o de vocês em cima do altar de vocês aí, e eu vou colocar o meu em cima do altar que eu estou fazendo ao meu Deus. E vocês fazem para os seus deuses aí. E aí nós vamos clamar. O Deus que mandar fogo sobre o altar e consumir o nosso sacrifício, a oferta que fazemos a Ele, é o Deus verdadeiro então. Vocês topam a parada? Os caras ficaram contentes, vamos. E aí colocaram a oferta do sacrifício em cima do altar, e aí eles começaram a clamar pelos deuses deles. Clamar, e foi de manhã, e foi até a hora do almoço, e nada, e chegou 3 horas, e nada ainda, e o fogo não descia, eles clamando, gritando, até se batendo neles mesmo, para ver se atendia. Ele dizia assim, olha, vocês estão gritando pouco, ele não está ouvindo vocês não, grita mais, fala mais alto. Talvez ele esteja dormindo agora, espera mais um pouco, e daqui vocês clamam um pouco. Ou talvez ele está atendendo alguém e não está ouvindo vocês. Vamos, e isso foi o dia inteiro, e nada do fogo consumir a oferta que estava no altar do sacrifício. E aí foi a vez de Elias, e ele disse assim, olha, faz o seguinte, faz uma valeta aqui em volta do altar do que eu fiz o sacrifício, mas não faz muito rasa não, faz uma valeta mais ou menos funda. E fizeram ali os profetas, os que acompanhavam Elias, fizeram a valeta ali em volta, e ele falou, agora vai lá e traz água, pega uma jarra grande e vai trazendo água. Foi uma vez, jogou sobre toda a lenha que estava em cima do altar, toda a lenha, molhou bem, ficou bem encharcado, falou, vai lá mais uma vez, traz mais água. Foi lá, trouxeram mais água, não sei quantas jarras lá, e foi jogando em cima daquela lenha que estava ali, para onde ia colocar o sacrifício. Ele falou, vai mais uma vez, vai. Foi a 3ª vez, e trouxe mais água. Diz que tanta água que ele trouxe, que escorreu do altar do sacrifício, e preencheu toda aquela valeta que estava em volta do altar. E aí ele clamou ao Senhor, e aí Deus derramou o fogo, e consumiu toda a oferta do sacrifício, com toda aquela água que estava encharcada. E aí eles voltam atrás. Então, se fosse nós, na nossa incredulidade, talvez nós deixássemos uma lenha para começar, ia pegar uma lenha bem seca, né? Você não ia pegar uma lenha úmida que, e se eu oro e depois não pega fogo nessa lenha? E se Deus não responde? Então, nós vamos colocar uma lenha bem seca, nós vamos pegar um pouco de palha também, né, para pôr ali, para ajudar o sol. Quem sabe o sol esquenta bem, e acaba esquentando essa palha, e acontece de pegar fogo nessa palha aqui. Essa é o que eles pensavam. Ele podia ter, se fosse eu ou você, fazer isso, não ia fazer? Ia dar um jeito para ter um segundo plano, né, um plano B aí. Mas daí? E se o plano B também não funcionasse? Deixa eu ler o texto aqui. 1 Reis 18, 35, do 33 ao 35. Que disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente a 2ª vez, e fizeram de novo. Disse mais, fazei a 3ª vez, e fizeram a 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu também de água a valeta. Elias foi corajoso, né? Elias foi ousado aí. Essa foi a
A quarta coisa que Elias fez. A quinta coisa, ele deixou claro o poder de Deus também. Foi quando ele fez esse desafio para o Acabe. Ele não pensou no plano B, como se fosse nós, talvez teríamos pensado no plano B. Ele confiou que Deus ia atender o seu pedido. Se é nós fazer um plano B, eu vou fazer um negócio aqui, quem sabe não dá certo, começava a manipular a fé de um sucesso sem vitória. Mas o caminho de uma fé no Deus Todo-Poderoso, que ouviu a sua oração quando ele orou para não chover por 3 anos e meio, está lá em Tiago 5, 17, 18. Diz que era um homem igual a nós. Orou para não chover durante 3 anos e meio. E não choveu. E depois ele tornou a orar novamente. A chuva veio. Então ele já tinha tido uma experiência com Deus anteriormente. Quando antes dele orar lá para que Deus mandasse o fogo para consumir todo o sacrifício, ele já tinha tido uma experiência quando ele orou para não chover durante 3 anos e meio. Deus segurou a chuva por 3 anos e meio. Aí ele voltou a orar novamente, foi quando a chuva voltou novamente. Elias foi claro e objetivo no sinal que Deus havia de realizar como manifestação do único e verdadeiro Deus. Deus é Deus, eu digo sempre. Não importa o que você está passando, mas Ele nunca deixa de ser Deus. Ele não só faz, mas é Deus para anular os intentos dos que se opõem a Ele. Até isso Ele faz também. Não é só atender os nossos pedidos, mas talvez algum intento contra nós, contra a Tua palavra. Ele faz coisas que nós nunca pensamos, imaginamos ou sabemos. Então, muitos profetas de hoje são muito genéricos nas suas profecias. Será que é porque não tem a convicção das promessas de Deus? Muitas vezes, duvida das promessas de Deus, não crê nas promessas de Deus. Quando Deus fala ao profeta, Ele fala claramente, Ele fala direto para ele. Não existe interferência na comunicação de Deus. Quer dizer, o sinal de Deus lá na internet, não tem hora, cai em casa, de vez em quando cai o sinal lá. Mas com Deus não cai o sinal dele. Com Deus nós estamos sempre ligados. A sua internet, não sei se cai em casa, de vez em quando lá, tem que correr lá, desligar o roteador e ligar novamente o roteador. Mas o roteador de Deus está sempre ligado. O sinal é bem claro. A mensagem é bem definida, né? Esse é o Deus que nós servimos. É muito fácil a gente dizer para vocês, Deus tem um grande plano para a sua vida. E você me diz, mas que plano é esse? Não, pode deixar que Ele tem um plano para você. Deus não é um Deus de dúvida. O nosso Deus não é um Deus de incerteza. Será que Deus é assim mesmo? Deus é Deus. Se você está numa situação jóia, legal, Ele é Deus, mas quando Ele não responde, não atende, numa situação complicada, você já fica duvidando se Ele é Deus mesmo. Mas nada que fizermos pode alterar a santidade e o poder de Deus. A vida e o ministério de Elias retiram de nós a desculpa de que as pessoas como nós não podemos fazer muito. Era só para os profetas. Algumas igrejas dizem isso. Não, mas isso é coisa do passado. É para aquele tempo lá que Jesus esteve aqui. Não, hoje é diferente. A Bíblia não diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você crê nisso? Mas alguma igreja anda pregando aí, não, isso é só para os tempos dos profetas. Isso não é para hoje, é só para aquela época. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus tem coisas maravilhosas para você também. Então muita gente diz assim, olha, Deus tem um plano para a sua vida, meu querido. Mas que plano é esse? Eu não sei, eu sei que Ele tem.
Como é que estão seus planos, seus projetos? Quando Deus fala, Ele fala claramente. Tem algumas pessoas que vêm dizer para mim, olha, pastor, eu recebi uma promessa, tive uma visão, ou orei e Deus me falou que vai acontecer isso com o senhor, ou é para o senhor fazer isso ou aquilo, né? O senhor deixar de ir em Oriente agora, ficar só em Pompeia, deixa lá que o Serginho toma conta da igreja, né? Deixa lá que o Gilmar toma conta da igreja, deixa lá que tem um Lino também que possa tomar conta da igreja. Eu digo sempre, olha, se Deus falou para você, Ele vai falar para mim também. Você não pode aceitar qualquer profecia que a pessoa te dá. Você tem que sair daqui, você tem que ir lá agora para o Mato Grosso, que eu tenho um serviço para você lá no Mato Grosso. Deus me falou isso. Pega a sua malinha aí, deixa a Fernanda aí, viu? E pega a sua malinha e vai lá para o Mato Grosso. Que Deus tem um plano para você maravilhoso lá. Mas que plano que é esse plano? Eu não sei, só me falou que tem um plano para você. Então é o seguinte, eu vou orar também, né? Se Ele falou para você, eu vou orar também, porque Ele vai falar comigo. Porque Deus não manda recado. Deus fala diretamente também conosco. Pode até usar uma pessoa, mas Ele vai confirmar em você o plano que Ele tem para você. Então, o sinal, a mensagem de Deus é bem definida e bem clara. Você pode, com intrepidez, diante dos poderosos, de todos os poderosos, falar dos desígnios de Deus. Elias não se acovardou, né, diante dos profetas. Ele foi lá e falou dos desígnios, dos planos, dos projetos de Deus para todos aqueles profetas lá. Você pode dizer, olha, eu creio no Deus que eu conheço. Eu já tive várias experiências com esse Deus. E Ele é um Deus real e um Deus verdadeiro. Nós podemos também confrontar os que dizem ser cristãos, mas que têm optado por uma vida dividida entre Deus e o pecado. Quando as pessoas estão em dúvida, você olha, o Deus que eu conheço não é o Deus que você conhece. Porque o meu Deus é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus eficaz, é um Deus santo, é um Deus supridor, é um Deus amoroso e é um Deus fiel. Será que é possível servir a Deus sem deixar a luxúria, a lascívia, a vaidade, a mentira, a falsidade? É possível servir? Dá para servir um Deus desse jeito? Onde eu busco somente os meus interesses? Só para satisfazer a mim mesmo? Dá para servir um Deus desse jeito? Onde eu não abro mão das minhas coisas? Onde eu não invisto no reino de Deus? Jamais será possível servir um Deus dessa forma. Então o caráter santo de Deus não permite essa comunhão de luz e trevas, de pecado e louvor, e de comunhão e ódio. Nós devemos ser como Elias. Podemos ainda viver a nossa fé sem fazer atalhos, sem confiar na nossa técnica, na nossa capacidade e no nosso desempenho. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa técnica falha, mas a de Deus não falha. O nosso desempenho pode até falhar, mas o de Deus não falha. Podemos finalmente exercitar a nossa fé, pedindo a Deus sinais claros e determinados do seu poder e glória, para que os olhos do mundo fiquem patente que o nosso Deus é um Deus fiel. Aquele Deus que fez cair fogo sobre o altar de Elias. Aquele Deus que fez a chuva não chover por 3 anos e meio. Esse é o Deus que eu creio. E esse deve ser o Deus que você crê também. Então que você seja autêntico. Tenha coragem diante dos desafios. Confronte o pecado. Seja ousado quando as coisas estiver difícil. Deixe claro para as pessoas sobre o poder do seu Deus. E aqui eu quero terminar a pregação desta noite, a mensagem desta noite. Seja claro para as pessoas.
Compartilhe com ele do que Jesus fez na sua vida. Compartilhe com ele ou com ela do que Jesus está fazendo na sua vida. Conta as suas experiências com Deus. Conta os milagres que Deus fez para você. Como você era, como você é agora. Algumas experiências que você teve convicção que aquilo aconteceu só porque Deus desejou, permitiu que aquilo acontecesse. Mas como é que pode? Eu contei a experiência da minha irmã aqui uns tempos atrás, né, que vinha de Marília, estourou o pneu, depois não conseguia trocar, e já estava escurecendo, ela preocupada lá, ela com a outra professora, vinha voltando da Secretaria da Educação de Marília, voltando para Pompeia, elas duas sozinhas, e furou o pneu, chegou lá, não tinha como trocar, não conseguia trocar. Deus, olha, está escurecendo, ninguém para, como é que eu faço? Imediatamente, logo depois, veio um carro, ela estava sentido indo para Pompeia, veio um carro de Pompeia sentido Marília, parou, um rapaz, um moço, desceu, não conversou nada com elas, trocou o pneu, guardou o step lá dentro, pegou o carro, porque ele veio, parou na frente do carro, deu a volta e voltou para Marília. Ela compartilha isso para todo mundo, aconteceu com ela isso. Nós devemos compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida, para que a pessoa saiba, olha, o meu Deus é um Deus real, o meu Deus é um Deus verdadeiro. Até hoje, eu não decepcionei com o meu Deus. Que você tenha ousadia, tenha coragem, você tenha intrepidez para compartilhar do Deus que você serve. Amém? Deus abençoe a vocês. Algum aviso? Maiara vai dar um aviso do bazar? Vai fazer reunião para falar sobre isso. Tá bom, então não tem aviso nenhum. Sérgio, vem aqui orar para encerrar nosso culto dessa noite. Vamos?